Hora do esporte, comentário aqui com Abner Luiz. Bom dia, Abner. Bom dia, tudo bem? Priscila, tudo bem? Boa semana para você. Boa semana para os bicolores, né? Porque afinal de contas saiu a primeira vitória fora de casa pela Série C do Brasileiro do Paysandu. Parabéns para os bicolores, um bom jogo hoje para os azulinos e uma semana já vivendo a expectativa do Repá que irá acontecer na próxima segunda-feira, dona Priscila. Vamos começar então, porque o Papão superou ninguém menos que o líder da competição. Dá uma olhada como foi o jogo. Sente o clima da fiel bicolor depois da partida. Que vitória! É a torcida do Papão! Sai do chão! A torcida do Papão! Sai do chão! A torcida do Papão! Em Manaus, o Paysandu encontrou uma situação bem adversa. Além da proximidade com a zona do rebaixamento, o Papão ainda tinha pela frente o Amazonas, líder da Série C. E os donos da casa começaram muito bem. Olha essa jogada que o Luan Santos finalizou na trave. O primeiro ataque da equipe paraense teve a cabeçada de Robinho. A efetividade mesmo estava do lado esquerdo. Eltinho cruzou rasteiro e Nicolas Careca se esticou para marcar o primeiro gol dele com a camisa bicolor. A onça pintada tentou o empate na bola parada. Thiago Spice cabeceou e o estreante Matheus Nogueira mandou para longe. Agora olha essa defesa do goleiro Matheus. No susto, incrível. No chute de Xavier, Matheus continuou trabalhando. No segundo tempo, um susto. O volante Jaci Maranhão sentiu mal e precisou deixar o campo de ambulância. Segundo a assessoria de imprensa do Paysandu, o jogador sentiu fortes dores no tórax e por precaução saiu de campo. A mudança parece que abalou a equipe e o Amazonas chegou ao gol de empate aos 15 minutos, na cabeçada de Maicon. A virada por pouco não aconteceu depois de nova falha no setor defensivo do Paysandu. Matheus Nogueira defendeu o chute de Juan. O Papão então voltou ao ataque com Bruno Alves, mas foi no chute de Eltinho que Edson Marden deu rebote. João Vieira mandou um chutaço para fazer o segundo gol bicolor. Aos 41 minutos, o estreante Wellington Carvalho fez falta próximo à área. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Com um a menos, a pressão dos donos da casa só aumentou. A arbitragem deu incríveis 14 minutos de acréscimos. O lateral Eltinho fez falta, levou o segundo amarelo e também foi expulso. Paysandu com 2 jogadores a menos e pelo menos mais 10 minutos para serem disputados. O perigoso chute de Luan foi a última oportunidade. Bola para fora e vitória bicolor. Amazonas 1, Paysandu 2 foi o placar final. Para mim não tem surpresa nenhuma a vitória, sinceramente. Mas a vitória foi grande em função do Amazonas. Mas eu fico tranquilo porque eu fui contratado para isso. Foi uma das maiores adversidades da minha carreira. Se você for olhar o jogo em si, a qualidade do adversário, os 10 jogos invicto, você praticamente fazer 14 minutos com 2 jogadores a menos, 30 minutos com um jogador a menos. Mas pode ter certeza todos, o Paysandu vai chegar forte ainda. Nós não prometemos nada porque nós estamos numa fase de recuperação. Mas jogo a jogo, eu tenho certeza que nós vamos crescer. Olha, as palavras do Águia dos Anjos, você que está em casa, Priscila, elas foram muito acertadas no final do jogo, porque foi o outro Paysandu no sentido de disposição. Ele é muito claro quando ele fala o seguinte: olha, fisicamente a gente não está no ponto que eu gostaria, os jogadores não conseguem ser intensos com o tamanho que o jogo tem, mas a concentração, a vontade, a pegada, obedecer o que é pedido pela comissão técnica. Na realidade, esse jogo foi o jogo da superação. O Paysandu chegou nessa partida, está com 2 jogadores a menos, jogou mais de 30 minutos com 1 a menos, depois nos últimos 14 minutos com 2 a menos, mesmo assim conseguiu garantir essa vitória, como você disse no destaque, contra o líder da competição. Isso dá moral, isso dá confiança, ao mesmo tempo que o Paysandu perdeu vários jogadores, né, esses 2 expulsos,
mais quem se sentiu mal, mais quem tomou o terceiro cartão amarelo e não vai poder, ainda vai ter o saldo de tudo isso durante a semana e o Hélio vai ter que encontrar um time para enfrentar o Clube do Remo, que ele já falou sobre esse jogo, inclusive, após essa partida em Manaus, quando ele citou o seguinte: esse é o melhor jogo para se jogar, todo mundo quer fazer parte de um jogo como esse. E aí o Paysandu consegue essa primeira vitória fora de casa, não jogou aquele futebol, não dos dois, na realidade, apresentaram futebol do nível da Série C do Campeonato Brasileiro mesmo. Porém, 3 pontos e da forma que aconteceu, dá ao Paysandu um gás novo e trouxe de volta o Paysandu para o meio da tabela. E outra coisa, Priscila, fica muito claro para todo mundo que essa vitória, esse comportamento, ele tem muito a cara do técnico Hélio dos Anjos, que mais uma vez retorna ao futebol paraense e vem com a marca de quem não adianta só dar treino, tem que reorganizar, toma conta mesmo do trabalho no dia a dia interno na Curuzu e colocar todo mundo na linha correta para conseguir as vitórias e conseguir o Paysandu quer. E aqui a gente mostra uma foto que demonstra muito isso, do que é o Hélio. Mas espera aí, Abner, são fotos tradicionais, que quando se vence, se bate no vestiário. Mas nessa foto está faltando gente. Está faltando o presidente, que não acompanhou a delegação, os seus vice-presidentes, a sua diretoria. Aqui a gente vê somente o Vandic, que já foi executivo e hoje é um agregado do departamento de futebol. No mais, este homem aqui, vou até sair um pouquinho da tela, esse homem aqui é que está capitaneando e dirigindo a partir de agora esse futebol e o dia a dia na Curuzu, Priscila. Vamos esperar as cenas do próximo capítulo aí para o Paysandu. E vai ser uma Haja novela... emoção para quem é bicolor, hein? E vai ser uma novela bem gigante que vai ser o Reparo na próxima segunda-feira. Não sendo mexicana, tá bom. Quem ainda não pode pensar apenas no clássico Repá é o Remo, porque o Leão ainda joga hoje pela Série C do Brasileiro. No Baenão, os azulinos terão uma missão complicada contra o atual 4º colocado, o Operário do Paraná. O final de semana foi apenas de treinos para o elenco remista e quem conversou com a imprensa foi o novo lateral esquerdo do clube. Evandro é pernambucano, tem 26 anos, foi um dos destaques do Águia de Marabá no título inédito do Parazão e boa companhia na Série D do Brasileiro. Ele já está regularizado e pode estrear no Leão. Vamos ver então um trecho da primeira entrevista. Só tenho que agradecer ao Águia de Marabá por ter abrido as portas, por ter acreditado no meu potencial, por ter acreditado no meu trabalho, mas o Remo é um clube de massa, um clube de camisa, é um gigante do futebol brasileiro e me sinto realizado e é um sonho realizado poder estar vestindo essa camisa. Em 2019 eu joguei a Série C pelo ABC, onde consegui fazer algumas partidas, sei da competição, a competição é muito dura, é muito difícil, mas tenho certeza que com um grupo tão qualificado quanto o do Remo, a gente vai conseguir os objetivos daqui do clube. Já me encontro apto para jogo e isso fica a critério do treinador, do professor. O recado que eu deixo para o torcedor é que pode esperar um Evandro muito aguerrido, um Evandro muito batalhador dentro de campo, garra, determinação e muita vontade não vai faltar. Olha, o Evandro tem muita chance de fazer parte do jogo de hoje. O Remo não vai com o melhor Remo, podemos dizer assim, pelo menos que o Catalá vinha mantendo jogo a jogo, né? Ele está sem o Vinícius no gol, o Chua continua fora do meio de campo, o Fabinho deve retornar no ataque, mas é uma escalação que não foi anunciada pelo Catalá. O certo é o seguinte, que mais uma vez o Remo terá a chance de dentro de casa ganhar 3 pontos, o que não vem ocorrendo e por isso não permitiu que o Remo chegasse ao G8, que é a fase de classificação. O Remo que acordou, Priscila, nesta segunda-feira, na zona de rebaixamento, e a gente mostra agora a classificação da Série C do Campeonato Brasileiro para quem está em casa. Claro que o Remo tem um jogo a menos, joga hoje à noite. Caso o Remo venha vencer, ele chega aos 16 pontos e aí vem para casa do 8º, 9º, fica aí, podendo ficar até em 10º, né, dependendo tiver diferença de saldo e tudo mais. Já o Paysandu, com a vitória fora de casa, conseguiu chegar na 11ª colocação com 15 pontos. Está todo mundo muito perto. Ninguém consegue, nessa zona, entre a zona de classificação e de rebaixamento, está todo mundo com 1, 2 pontinhos aí, o que mostra uma regularidade por baixo, Priscila. Nada que a gente olha aqui, até porque a gente viu o Paysandu ganhar do líder dentro de casa e são resultados muito tranquilos, bem comum mesmo na Série C do Campeonato Brasileiro. Isso mostra o seguinte, que até o final, fortes emoções.
Enquanto o cenário para Remo e Paysandu não é nada bom assim, não é confortável na Série C, quem está voando ainda na Série D do Brasileiro é a Tuna. Já são 11 jogos de invencibilidade na competição e ontem no estádio do Souza, mais uma vitória. 2-0 para cima do São Francisco do Acre. Os 2 gols saíram no primeiro tempo e foram marcados pelo atacante Paulo Rangel, que chegou aos 9 gols e agora é o vice-artilheiro da 4ª Divisão Nacional. Na próxima rodada, os tunantes jogam fora de casa. O adversário será o líder nacional lá no Amazonas. Para brigar pela liderança, Priscila, um time que já classificado, um time que sim está jogando por música e não interessa se é dentro ou fora de casa, com o Paulo Rangel que está voando. Olha, vou falar até baixinho aqui para que os outros times não me ouçam, né? Mas um artilheiro hoje no Brasil, com 9 gols numa divisão nacional, já enche os olhos aí de muita equipe, com certeza de Série C, principalmente do Campeonato Brasileiro. Mas tenho certeza também que a Tuna não quer nem ouvir falar nisso aí, né? Que ele vá até o final da competição. Depois dessa primeira fase, Priscila, são 3 mata-mata para conseguir chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Como seria legal ver mais um paraense, ou 2, né? Já que tem o Águia. O Águia até poderia garantir a classificação antecipada no jogo de sábado e, apesar disso, o Azulão de Marabá ficou no 0-0 com o Maitá do Acre. A partida foi disputada no sábado, em Rio Branco. Os 2 times até tiveram algumas oportunidades para marcar, mas os goleiros foram mais eficientes. Na próxima rodada, o Águia joga contra o São Raimundo de Roraima, sábado, em Marabá. O Jaques, técnico do Águia contratado, que já treinou inclusive o Clube do Remo, já vai trabalhar no próximo jogo. Esse jogo ainda foi comandado pelo preparador físico. O Águia vive uma certa reestruturação, né? Porque perdeu o seu treinador, que desistiu do projeto, e alguns jogadores também que acabaram deixando o elenco. E aí, olhando a classificação, a gente vai ver que a Tuna classificado, o Águia também bem posicionado. Ou seja, são 2 representantes do futebol paraense que estão muito bem na Série D do Campeonato Brasileiro e que assim sigam para esse novo momento que vai ser essa segunda, terceira e vamos chamar de uma 4ª fase, onde a gente vai conhecer quem vai classificar. Vamos à tabela? Vamos. Vamos lá. Aí a gente vê no grupo que é regionalizado, né? Então a Tuna líder com 25 pontos, Nacional do Amazonas, que vai ser quem a Tuna vai enfrentar no próximo jogo, 24, Águia de Marabá, 20 na 3ª colocação e São Raimundo de Roraima tem 15. E aí a gente vê a distância do Águia, que está na 3ª colocação, para quem está fora da zona de classificação, que foi o mesmo Maitá que ele enfrentou, com 5 pontos de diferença, aí dá para, dentro de casa, o Águia garantir essa classificação para a próxima fase. Priscila? É isso, então. Muito obrigada, Abner. Hoje à noite, Bainão, Clube do Remo e Operário. Para fechar o final de semana, o início da semana, seria bem legal uma vitória do Remo para todo mundo ficar em paz. Valeu. Todo mundo ficar amigo lá no Ver o Peso, principalmente. Mais um pouco de esporte, Abner Luiz voltando. Remo tem jogo hoje. Papão venceu bem ontem. Pode ser, então, aí um fôlego para esse repá que eles vão enfrentar em breve. Acho que ontem conhecido como sábado. É normal, porque no domingo não tem futebol, fica um domingo meio sem graça. Mas nós tivemos a Tuna que ganhou em casa e classificou, está na próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Olha, o Papão venceu, foi para o meio de tabela de novo. Hoje tem Confiança e Volta Redonda jogando. É bom dar aquela secadinha para um empate, de repente, não deixa nenhum dos dois ficar muito distante do Paysandu. Aí um dos gols do Papão em Manaus, que foi lá enfrentar o líder com autoridade, suou, brigou, foi até o final, mesmo com 2 jogadores a menos no final da partida, mas o Paysandu conseguiu resistir à pressão e trouxe essa vitória importantíssima, porque é uma semana agora de preparação para o grande clássico Rei da Amazônia. Você está convidada, Priscila, porque apenas mulheres e crianças vão poder ter acesso ao estádio em virtude da punição. Pois é, e o Remo também joga hoje, né? E eu estava assistindo esse jogo com a família, na verdade eu não estava assistindo a família, estava no fim de semana, no sábado, com esse jogo do Paysandu, eu estava perto, me desliguei aqui. Hoje é Remo. Bem, hoje o Clube do Remo tem que fazer a parte dele e em casa. Enfrenta um Operário, e pode botar a tabela rapidinho para a gente? Enfrenta um Operário que está na zona de classificação, está 5 rodadas que não sabe o que é derrota, o Remo tem 7 rodadas sem derrota. A diferença é
que o adversário de hoje tem mais vitórias do que o Remo. A última vez que perdeu foi lá no início de junho ainda, ou seja, adversário difícil para o clube do Remo dentro do Baenão, que é o grande Operário, que tem história com o Remo, inclusive, de disputar acesso da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Um jogo que promete e que o Remo precisa fazer o que não tem feito. Vencer dentro de casa. E aí a tabela rapidamente mostra mais uma vez isso, mostra o Operário aqui com 19 pontos e o caso do Clube do Remo que acordou hoje na zona do rebaixamento em virtude da rodada, mesmo com um jogo a menos, e aí caso consiga essa vitória, vai a 16 pontos, vem aqui também para brigar pertinho da zona de classificação. Está acabando essa primeira fase da Série C e está na hora de acordar, Priscila. É isso então. E a Série D também está movimentando. Tuna voando. A nossa querida, gloriosa Tuna Luso Brasileira, que muitos dizem que é o segundo time do coração dos paraenses, foi muito bem mais uma vez. O Paulo Rangel está fazendo gol a toda hora, são 9 gols já na Série D do Campeonato Brasileiro. É a torcida da Tuna, que foi ao estádio também ontem. Choveu um pouquinho antes do jogo, mas a torcida lá ficou protegida e depois parou a chuva, bola rolando, e o Paulo Rangel é o famoso jogador com cheirando a gol, Priscila. É o termo que a bola vai nele e aí a Águia, o mascote da Tuna, comemorando com o jogador. Está muito bem a Tuna na Série D do Campeonato Brasileiro. O Águia empatou fora de casa, também está bem na zona de classificação. Vamos aguardar esses 3 mata-mata aí para chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. Já pensou, Priscila? Tuna e Águia na Série C do ano que vem vai ser muito bom. Está cedo ainda, calma, vamos passo a passo. Muito obrigada, Abner. A você aí de casa, obrigada pela sua companhia.